a Suzy do Styli, escritório de moda que presta consultoria para empresas do setor. No quadro de hoje, eu vim entrevistar a Ana, que é uma super amiga minha. A gente se conhece, não vou nem falar quantos anos, né, Ana? Eu convidei a Ana porque ela, desde que a gente se formou na faculdade de moda, ela tem uma trajetória muito interessante, muito rica, e eu queria que ela compartilhasse, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui do canal que ou estão fazendo moda, ou acabaram de se formar, ou têm interesse em fazer. E eu queria mostrar também os pontos positivos e às vezes as dificuldades da vida real mesmo. Conta pra mim, Ana, então, como é que começou assim sua trajetória na moda, né? Você fez qual faculdade? Como é que surgiu a vontade de fazer moda? Bom, vamos lá, Su. Oi, pessoal. Respondendo a sua pergunta, na verdade eu nunca tive vontade de fazer outra coisa sem ser moda. Minha avó paterna era costureira, então eu vivia lá no meio dos tecidos, ajudava a cortar na modelagem e tal. E aí quis fazer moda. Meu pai não me apoiou muito, porque meu pai... Eu também não. Juiz, os irmãos advogados, e ai, não, mas como vai fazer moda? Que profissão espera marido? Eu ainda tive que escutar isso. Não pensei duas vezes, fiz Santa Marcelina, de 98 a 2001. Fiz uns estágios obrigatórios que na época não eram remunerados e a gente tinha, para concluir a graduação, a gente tinha que participar desse projeto, que eu nem sei se hoje ainda existe, mas... Também tô meio por fora, que já faz um tempinho que a gente se formou, né? 2001. Bom, enfim, aí eu fiquei um tempinho, né, desempregada, porque tinha que trabalhar de graça nesse estágio por um período e depois tchau. Não tinha a opção de começar como estagiário nem nada. Aí eu ia lá na faculdade, dar uma olhada fui lá no quadro de anúncio, dava uma olhada quase que semanalmente, e eu mandei para uma empresa, que na verdade era Razão Social, que tinha uma vaga para fazer ficha técnica. Não era desenvolvimento, mas estava dentro do departamento de estilo. E aí fui lá com a cara e a coragem, cheguei lá, e aí eu descobri que era Carmin. Cheguei lá, fiz uma entrevista com a Jéssica, que era a coordenadora na época, e ela falou, olha, você não tem perspectiva para virar assistente de estilo, tá? Porque todo mundo chega aqui querendo ser assistente, estudante de moda, olha, você vai ficar na ficha técnica, você tem que pegar a peça e botar consumo de aviamento, tecido, tudo, é só isso, você não vai criar, entendeu? Não, tudo bem, para mim não tem problema, eu topo, eu quero muito. Beleza, comecei em 2002. É que no começo é muito difícil, né, Ana? A gente chega com vontade de criar, mas depois você vai levando tanta porta na cara, que aí depois ficha técnica já tá ótimo. Comigo foi a mesma coisa. Bem isso. Aliás, foi a sua vaga que eu peguei, não foi? Eu acho que era minha ou era da Lili? Não, eu acho que era, porque a Lili entrou depois, né? Você virou... Então foi, eu entrei mais ou menos seguindo esse caminho da Ana, eu fiz ficha. E aí ela falou a mesma coisa pra mim, não fica achando que você vai criar, não fica achando que você vai ser assistente, porque eu acho que ela não queria que a gente se frustrasse, criar expectativa, passar uma coleção e a gente já ficasse assim, eu não vou ser promovida, né? E não tinha vaga pra isso, mas aí eu tive a oportunidade, aí entrou a Ana, né? E aí entrei como ficha técnica e... Foi maravilhoso e foi fundamental, eu te falo, para eu começar no desenvolvimento. Porque você começa a ter a ideia de tudo, um consumo. Gente, uma estilista é básico. Hoje, para mim, é básico. Uma estilista tem que saber fazer uma ficha técnica, né? Sim. E aí foi maravilhoso, fiquei lá, chorei bastante também, porque qualquer erro era... A gente queria se matar, uma né? avalanche, Tinha época que estava super tranquilo, aí eu descia no estoque para ajudar, então eu sempre fui uma pessoa assim, tá um tempo livre, não tem ficha, já tá no meio da coleção, tá tranquilo. Eu sempre batia ou no corte ou pro pessoal de estilo, gente, vocês querem alguma ajuda? Quer que fotografe? Porque na nossa época não tinha celular. Então era a câmera, ficava carregando e fotografava as peças para arquivar, então, enfim, eu procurava sempre ajudar e aprender.
E quando era época de correria, final de coleção, descia uma arara inteira de peça e a gente tinha que fazer 30, 40 peças. E assim, ficha técnica precisa de muita atenção. Um erro, um zerinho a mais. Eu lembro que no consumo de uma renda Guipir, que ia no decote, eu coloquei um 0 a mais. Eu digitei. Aí o departamento de compras, era importado, comprou assim, ao invés de 100 metros, 1000 metros. E aí quando eu descobri que o erro era meu, nossa, eu fui pro banheiro, fiquei chorando. Aí fizemos uma reunião com a diretoria, o dono da Carmin, e eu falei... Eu me disponho a criar uma peça para consumir esse Guipir, essa renda. E eu lembro que deu certo, eu fiz tal, e deu certo. Então, a gente acha que é um trabalho braçal, que não dá muito valor, mas é essencial. Qualquer erro para menos ou para mais acaba com a produção. Então, aí eu já falei, eu vou ficar uns 2 anos aqui na ficha mesmo, não tenho perspectiva, mas estava ótima, feliz. E aí, como a empresa estava crescendo muito, logo surgiu uma vaga. Acho que em 6 meses já surgiu. E a estilista de malha veio falar comigo se eu queria ser assistente dela. E eu falei, nossa, lógico, pelo amor de Deus. Né? É, delícia. E aí comecei como assistente. Aí fui promovida. E entrei no departamento de estilo tão sonhado. E aí maravilhoso, porque a Carmin era uma empresa que era grande, tinha um monte de funcionário, vários departamentos, mas a gente era responsável pela criação do começo ao fim. Então a gente desenvolvia, comprava o tecido, acompanhava a peça piloto, conferia a ficha técnica. Passava também por todas as etapas. Todas né? as era etapas. Grande, mas não era tão segmentado Não, assim, né? A gente era responsável, era um filho do comecinho ao final. E a gente sempre participou de tudo. Então, fazia o mostruário, compras, até o comercial, para saber se vendeu, se não vendeu. Então, a gente acompanhava tudo. E até a entrega das produções a gente acompanhava também. Então, foi uma baita escola aí a Carmin. Aí logo depois de 1 ano e pouco, 2, eu virei estilista, responsável pelo feminino. Logo depois assumi o masculino e a malha fashion. Então eu era responsável, tinha por uns quase 700 produtos por coleção, porque a malharia era muito grande na Carmin. E eu fui, aos poucos, assumindo essas linhas. Meio coordenadora também, não era coordenadora? Sim, aí fui para coordenação, então, aí eu contratei as assistentes, comecei a coordenar, era responsável pelas meninas das pilotos, os designers gráficos, a ficha técnica, uma loucura. E aí eu tinha uma equipe legal de assistentes, e aí foi super bacana também. Fiquei na Carmin até 2010, então foram 8 anos. 8 anos, né? Bastante 8 anos de Carmin. Aí eu tive uma proposta, e era muito engraçado, porque ninguém tinha muito coragem de fazer proposta pra gente, porque a gente era tão imerso, a nossa vida era aquilo, que as pessoas, os representantes, fornecedores, às vezes ficavam meio assim, porque achavam que, imagina, a Ana nunca vai sair da Carmin. A gente fazia com paixão, era né? Aquela... A gente amava, vestia a camisa mesmo. Era né? uma coisa que envolvia, e a empresa era muito séria, tinha uns princípios muito... E a gente foi criada lá, né? Essa é a real. Sim. Mas aí, em 2010... eu tive uma proposta que foi, assim, irrecusável para mim financeiramente. E eu lembro que eu tive que falar com o Renato, que é o dono, meio que por telefone, porque eu já tinha fechado, eu ia sair, era começo de coleção, eu também não podia embromar muito ali. Eu falei por telefone, e aí ele ficou meio passado assim, aí depois eu fui para lá 1 semana depois, e tava na sala de reunião, aí todo mundo começou a chorar. Ele começou a chorar, tal, a gente chorou, foi foda.
Mas eu tenho um super relacionamento ótimo com eles lá, tipo, amo de paixão. Mas aí eu fui para esse novo desafio, para uma marca do Brás, né? Começou no Brás, a Vida Bela, que fui eu e a coordenadora do jeans. Então aí começou uma nova era, né? Pra gente, pra Carminho, todo mundo. Aí a gente foi, e foi um super desafio, porque a gente a gente ajudou a montar a empresa, assim, profissionalizar mesmo. Então era uma marca que já vendia muito, não estava dando conta de atender o atacado, então a gente entrou, eles só fabricavam interno, então a gente entrou com todo o nosso conhecimento, com fornecedor novo, eles faziam modelagem só no papel, então a gente entrou com um sistema de modelagem, pilotagem, montamos um departamento de produção. Então a coisa começou a andar, deslanchou. Hoje eles estão em Bom Retiro e no Jardins aqui, com uma super loja, uma marca super bacana. Eu fiquei só um ano. E aí meu marido foi transferido para o Rio. A Ana foi pro Rio. Aí eu fui para o Rio de Janeiro. Cheguei lá, dei uma sondada no mercado. O salário era bem inferior ao nosso aqui. Também, né, gente? Não dá pra ter tudo, né? Já tem a praia lá, aquela coisa maravilhosa, né? Não dá pra ter tudo. Bom, enfim. Eu, graças a Deus, na minha trajetória na Carminha, eu sempre tive um ótimo relacionamento com os fornecedores e representantes. É fundamental, né? É fundamental. Não que eu não desse meus chiliques ou desse a baiana, não, mas era uma coisa genuína, verdadeira. Então era assim, total parceria. E aí, quando eu cheguei lá no Rio, os meus parceiros, fornecedores que trabalhavam comigo na Carminha, começaram, uma metalúrgica, Ana, eu tenho aí uns clientes, tal, você não quer me representar? 2 malharias também, uma malharia com bordado à mão, incrível, super diferenciado. E a outra era uma malharia também diferenciada na história de tingimento, manual, era super bacana também. Aí eu fiquei ainda com um pouco de preconceito. Mas representar, vender, né? Nossa, eu que sempre tive no desenvolvimento, criação, não sei o quê. Falei, quer saber? Eu vou tentar. Porque eu consigo ter um horário flexível. Não que não trabalhe muito, né? Mas eu consigo ter um horário um pouco mais flexível. E vamos ver o que vai dar. Aí meu marido super apoiou na época. Eu tenho uma fornecedora que virou uma das minhas melhores amigas que está no Rio. E falou, Ana, vai fundo, eu te passo todos os meus contatos. Você vai arrasar, vai. Falei, ai meu Deus, mas eu sempre fui compradora, né? A gente sempre escolheu, foi a chata comprando. E agora eu vou ter que ser vendedora. E eu ficava lembrando dos representantes chatos que ficavam me ligando 200 vezes, importunando. Eu falava, gente, eu não posso ser desse jeito. A gente aprende com tudo na vida, né? Sim, eu acho que é tudo questão de como você encara as coisas, né? Encara as coisas. Aí comecei. Meu primeiro cliente, eu já quis matar, eu não vou falar o nome aqui, um calor de 45 graus no Rio. Eu não sabia andar lá direito. Cheguei, parei no estacionamento, andei 2 quarteirões arrastando 2 malas, tipo, de 32 quilos, mais bolsa. Gente, eu cheguei lá, na recepção, por favor, a fulana não tá. Teve que ir pra uma reunião. Peraí, deixa eu ligar pra ela. Aí ela pediu pra você deixar as malas aí, que ela dá uma olhada, depois te ligo. Eu falei, o quê? Sério. Falei, cara, a mulher não passou a mão no telefone, me confirmou um dia antes. Não passou a mão no telefone pra falar, Ana, vamos remarcar? Nossa, já fiquei. Sim. Falei, puxa vida, isso aqui não vai dar certo. Foi logo a primeira. Falei, não, gente, calma. Aí minhas amigas sempre diziam, calma, tem de tudo nessa vida, você vai ver. Beleza, e logo depois comecei a atender várias marcas, um monte de gente super bacana. E o Brasil estava numa época super boa, 2011. Então eu surfei a onda, ganhei dinheiro, trabalhei muito.
Eu ficava o dia inteiro em reunião e à noite chegava, tinha que concretizar tudo isso. Pedidos, tudo, né? Tudo, mandar e-mail, organizar e fechava o pacote, mandava para o correio, porque as fábricas ficavam em São Paulo. Então, era um trabalho assim, puxado, mas eu conseguia ter uma mínima flexibilidade em algumas épocas. E foi muito bom até 2014. 2014, um pouco antes da Copa, começou uma crise, assim, uma quebradeira, os clientes quebrando, assim, de uma hora para outra. Entre a gente, em 15 dias, o povo quebrando, não pagando mais, não só atrasando, assim. Foi assustador, eu nunca tinha visto isso. 2015 eu voltei para São Paulo, 2014 também, meu filho nasceu bem na Copa de julho de 2014. Então veio meu filho, já veio essa crise. E aí eu fiquei meio balançada, falando, gente, agora, o que vai acontecer, o que eu vou fazer? Bom, fui meio que surfando a onda também, com calma. 2015 a gente voltou para São Paulo. O Vicente, meu filho, tinha 1 ano e meio. Eu sabia que eu ia querer ter outro filho, então eu não queria me recolocar no mercado de trabalho numa empresa, porque eu sei que logo puxado, engravidar né? também ia falar, gente, tchau, tchau. né? Também a gente acaba se queimando. Sim, sim. Aí eu falei, vou continuar tocando a representação aqui, só que aqui eu tive que abrir meus clientes aqui também. Então fui numa velocidade muito menor, porque com filho as coisas... Tudo muda, Tudo né? muda, né? Ah, ficou doente, tá ruim, gente, tem que desmarcar o cliente, vamos remarcar, não tem essa. Né? Pegou virose, tem que ficar uma semana. Hospital, Então, continuei com a representação. 2 das empresas que eu representava não conseguiram se manter, que foi muito triste. Elas fecharam as portas e eu fiquei só com a metalúrgica. Continuei, inclusive, atendendo meus clientes do Rio, aqui por São Paulo. Eu mandava amostra, eu tinha um bom relacionamento, consegui continuar atendendo. Aí, logo depois, engravidei de novo. Engravidei de novo. E com 6 meses de gravidez, o Renato da Carmen me chamou para um café e falou, Ana, 6 meses de gravidez. Você já está acostumada, tal, faz uma coleção aí para mim de malaria masculino. Eu confio em você. Eu quero isso, isso e isso. Tá bom, beleza, deixa comigo. E entreguei a coleção na segunda. Não, a convenção foi sábado, domingo, segunda minha filha nasceu. Olha isso. E segunda minha filha nasceu, mas foi super tranquilo. Super tranquilo. Obra na casa, o filho só doente, eu trabalhando fora, o marido com cachumba. Foi bem tranquila essa fase. Mas deu tudo certo. Aí a Filipa nasceu, gente, aí... Não dá, né? Eu fui pro limbo e lá fiquei. O marido segurando as pontas e eu continuei representando, mas assim, sem prospectar, sem, assim, os clientes me ligavam, Ana, aí vem aqui, ajuda, uma ajuda rápida, assim. É que a prioridade muda, ainda mais com pequenininho, né? Não dá. Mudou total. E meu marido é totalmente engessado no trabalho, chega muito tarde, então assim, não tem como... Fazer Sou aquele, eu. tipo, revezar. Aí aí Filipa nasceu, tá. Aí fiquei 1 ano nessa vida meio vai, não vai, vai, não vai. Aí Filipa fez 1 ano, botei na escolinha e aí consegui Retomar, né? retomar a representação. Aí eu peguei uma outra, né, fábrica de bordado, super bacana, que a gente fala numa outra hora, né? Sim, ela vai falar. E aí peguei a Eco Simple e fiquei super feliz, porque eu tenho hoje a tecelagem, que nenhuma das minhas empresas, as empresas que eu represento, nenhuma delas compete, né? Uma com a outra. Concorre. Então eu tenho a Eco Simple, que é uma tecelagem super bacana, diferenciada, né? Sustentável. Tenho a de bordado e tenho a metalúrgica. Então, no mesmo cliente eu já levo tudo, entendeu, Su? Sim. Você consegue atender em várias frentes. Várias frentes. Então, se num cliente eu tô com uma fábrica, eu tô com outra, ele vai abrindo porta e é isso, gente. Hoje eu tô nessa vida.
E aí eu queria, assim, que a Ana realmente contasse a trajetória dela para mostrar como que é na vida real, né? A maioria que faz faculdade de moda sonha em ser estilista. Desses que sonham em ser estilistas, a maioria sonha em ter sua própria marca, fazer desfile, esse tipo de coisa. Mas muitas vezes você tem que estar aberto para outras oportunidades que vão ser muito boas, vão ser tão ricas quanto. Só que às vezes você está tão ali focado, e eu queria trazer assim, histórias diferentes para vocês verem e se inspirarem também, né? Uma coisa que eu acho muito legal é que eu e a Ana, a gente fez a mesma faculdade, mas a gente nunca se trombou. Ela se formou um ano antes do que eu, né? E depois na Carminha a gente se conheceu e ficamos super amigas. E lá eu fiquei uns 4 anos. Então foi esse período que a gente conviveu, aí a Ana ficou muito mais tempo, né? Mas para mostrar assim que vocês veem na personalidade dela que ela sempre foi muito proativa, ela sempre foi muito aberta. Era aquela coisa, acabou de fazer a função dela quando ela estava numa empresa, vai para outros departamentos, se oferece ajuda. Porque aquilo ali, além de criar um bom relacionamento, você vai aprendendo outras coisas também, né? Porque aí ela meio que já foi aprendendo coisas de vários setores, aí quando ela foi aparecer essa oportunidade na vida dela, ela conseguiu estruturar a empresa, porque acho que ela já tinha contato com o pessoal da modelagem lá na Carmin, que fazia o negócio ali no computador. Então, assim, tudo é aprendizado. Eu acho que a maneira como a gente se coloca aqui traz também mais oportunidades ou não. Sim. Se você tem aquela cabecinha pequena de só vou fazer o que estão me pagando e acabou, não quero fazer mais nada, é muito pequeno. Você não vai pra frente, né? Fora nos relacionamentos, que é o que ela falou, assim, a gente com o fornecedor tem ali o arranca-rabo de pedir, de cobrar quando atrasa, de reclamar, mas é aquela coisa da parceria, de ser verdadeiro, né? Se o fornecedor pisou na bola com você, vocês vão ter uma discussão, mas depois aquilo ali volta ao normal, né? Não é que ela faltava ou eu faltava ao respeito, que nem aconteceu com a primeira cliente que ela atendeu como representante, que eu também acho um absurdo, porque é a tempo da pessoa, né? A gente tem que ter essa consideração, porque você nunca sabe também do amanhã, né? Aquela pessoa aquele fornecedor que você desprezou, ele pode te estender a mão e uma outra, tipo, o mundo gira, né? O mundo dá voltas. Com certeza. Eu queria saber da Ana, assim, dessa trajetória no estilo, né, de muita experiência que ela teve e passou, o que te ajudou na hora que você resolveu experimentar esse novo caminho de ser representante, de vender, né, produtos diferentes para o pessoal, né, que desenvolve coleção? Putz, ajuda muito, assim, é fundamental. Mas tem cliente que eu tenho abertura. Então, assim, quando eu vou marcar um cliente, eu falo das empresas. Às vezes não fico falando, ai, gente, porque eu trabalhei 8 anos na Carminha e não sei o que, entendeu? Depende. Não, de primeira eu não falo. Aí eu chego, tenho que sacar o cliente, né? E aí vai dando abertura e falo, então, porque eu também, não, já saí dessa área de desenvolvimento, né, trabalhei na Carmin, conto um pouquinho. Aí ele me dá a abertura de opinar, sabe, de opinar numa cartela de cores, num tecido, num bordado, e aí eu, com o maior prazer, dou minha opinião real, assim, e nada de impor, eu dou uma opinião. Falo o que eu acho mais comercial, porque também, de repente, ele está pensando numa coisa, numa coleção cápsula que não quer mesmo que venda muito, só uma perfumaria também. Mas a real é que hoje, como representante trabalhando no estilo, a gente tem total noção de timing, de tudo. A gente tem um olhar de compaixão. Um dia eu fui atender uma cliente, ela estava, tipo, tremendo. Igual uma pessoa que eu tinha do meu lado, que ficava mexendo a perna do meu lado, um assistente que eu tive. E acelerada, eu falei, calma. Tipo, compaixão, calma, respira. Porque você sabe o que a pessoa não, porque a dona da empresa chegou agora e quer mudar tudo, já estava tudo certo. Eu falei, calma, é normal, vai dar tudo certo. É assim mesmo, é assim. Então, sabe, você tem um olhar de compaixão. Tipo mãe no avião que está com a criança chorando. Que quando você é mãe, você olha pra mãe que tá com a criança chorando e fala, ai, que dó. Você sabe o que ela tá passando que na dó pele, dessa mãe, né? Você quer ir lá dar um abraço? Então, no estilo é assim, né, gente? Que é tiro, bomba o tempo inteiro. E aí, como eu já tive desse lado, então a gente entende tudo.
Ana, não, eu preciso desse tecido 15 dias. Não, 30 dias eu não consigo, pelo amor de Deus. Gente, é o seguinte, meu prazo de tecido para produzir são 30 dias. Eu vou ver lá na fábrica se eu consigo adiantar. Tipo, a gente tenta mesmo, sabe? Não custa tentar. É ruim quando você é muito engessado. Ah, não, então não vou te atender 30 dias. Não, calma, deixa eu ver. Às vezes a máquina tá liberada, não tá tão atolada. Eu vou falar com o responsável da fábrica, da produção, para ver se consegue dar um jeitinho e antecipar. E é isso. Eu acho que é legal porque é essa coisa, a Ana tem empatia, ela realmente sabe o que o pessoal do estilo passa. Então, quando chega a mulher desesperada e fala, eu preciso para ontem, ela sabe que realmente essa situação existe, ela precisa para ontem. E ela vai realmente fazer tudo que ela pode para conseguir atender. Tem horas que vai dar, tem horas que não vai dar, mas é porque tem representante que não sabe e fica achando, esse povo do estilo doido, tudo que é para ontem, tudo tá se achando, mas não é. Muitas vezes você precisa para ontem mesmo. Com essa cara do WhatsApp, né, que na nossa época não existia. Nossa, assim, é muito bom para muita coisa, óbvio, mas também é assim, se você não responde em 5 minutos, já, entendeu? Nossa, já liga, já fala que, pô, já avisei, né? Então, tem que conseguir dar uma equilibrada, Mas, por exemplo, depois das 7, eu não, se é de trabalho, eu vejo no dia seguinte, sabe? Eu falo, eu vou ficar aqui, as fábricas já estão fechadas, eu não vou conseguir, eu vou ficar me remoendo, é a hora de dar jantar, banho para as crianças, aí eu tô lá, mas não tô, né? Sim, não tem o que fazer, não vai... Então, assim, o que eu sinto na representação é assim, que não é um problema para você é extremamente organizada, né? Sempre foi. Eu sempre fui meio... Eu não que eu era super bagunceira, mas, e assim... Mas a Ana era um pouco mais leve e solta do que eu. Sou bem... você trabalhar em casa é uma coisa de totalmente diferente de você chegar numa empresa, você tá ali na sua mesa de trabalho e tal. Em casa, qualquer coisa... né? Se tem funcionário, a funcionária que fica te perguntando as coisas. Se não tem funcionário, é você que tem que fazer. Então, você dispersa muito, né? Então tem que ter uma organização, assim, que às vezes eu não tenho. Meio que vou fazendo tudo ao mesmo tempo, tal. Às vezes eu sofro um pouco. Então agora eu tô organizando o tempo. Depois das 7 eu não atendo o trabalho, sabe? Não sei se for caso de vida ou morte. Que às vezes tem, mas dou uma acalmada no cliente e resolvo amanhã, sabe? E o que me chamou também a atenção e fez eu fazer, né, me fez fazer esse convite para a Ana é o quê? Quando eu vi que ela estava representando a EcoSimple, porque agora está cada vez mais um movimento maior dessa coisa da sustentabilidade. Na moda, não só na moda, mas no geral. Consumo consciente, produção consciente e tudo mais. Mas como eu já conheço a Ana há muito tempo e eu sei que realmente a gente é chão de fábrica, a gente colocou a mão na massa, a gente sabe o que funciona e não funciona, quando eu vi ela mostrando os tecidos e falando, me deu uma confiança de ter vontade de conhecer, porque até então, todo mundo que veio me apresentar a coleção de tecido sustentável, a história é linda, né? É sustentável, feito, taralalá. Mas quando você pega o tecido, pinicava, era duro, armado, assim... não tinha como fazer uma roupa de moda com aquele tecido. Então, assim, o conceito era muito bom, mas o resultado, porque a roupa, gente, a roupa tem que vestir, né? Tirando que nem você falou, se o cliente quer fazer uma coisa muito conceitual, perfumaria, que né, a pretensão não é vender, mas é passar, um desfile, alguma coisa, tudo bem, mas ali para a vida real... Mas quando eu vi a Ana apresentando, eu falei, não, se ela tá ali é porque é bom, porque dá para usar. Porque a diferença muito que eu vejo, assim, o diferencial da Ana para, de repente, representantes que nunca atuaram na área de estilo e que não tem aquele amor, assim, com as coisas que eles estão vendendo, é isso, não sabe. Poderia estar vendendo tecido, churros, parafuso, que ia estar na mesa. Não conhece, né? Não conhece o produto. Aí quer te empurrar uns tecidos que você fala assim... O que eu vou fazer com isso? Moço, cortina, lona de caminhão. Não, moço, não dá, desculpa. Né? Aí ele te mostra, às vezes, umas referências assim de manga, tipo bufante, não sei o que, ele tecido duro, pinicando, aí você fala, não dá pra fazer, né? Não... Aí é complicado. E aí eu queria também, Ana, como eu tenho essa coisa assim de... Lidei com representantes que gostam muito e sabem do que estão falando e vendendo, e tem esses representantes que estão viajando na maionese, né?
Mas eu vejo assim, se a gente tem um bom relacionamento com o representante, se a gente sabe cultivar isso, a gente pode se beneficiar muito, o pessoal do desenvolvimento, né? Como é que é seu olhar sobre isso, né? O que você acha que o pessoal do estilo tem que fazer, como ele tem que se comportar de repente ao atender para conseguir ter esse relacionamento melhor e ter esses benefícios, assim, porque são conhecimentos de mercado que só vocês têm também, já que vocês atendem várias pessoas, né? É uma informação imediata ali, porque está atendendo ao mesmo tempo as várias marcas, né, em vários setores, sei lá, de um Bom Retiro a uma marca mais conceito, E então a gente sabe ali, o que eu falo, né? Porque eu também preservo meus clientes, entendeu? Sim. Então assim, não é que eu abro e falo, olha, tal cliente está fazendo isso, tal cliente não, porque também eu acho sacanagem, mas eu falo, gente, o pessoal tá, sei lá, tá indo muito por esse caminho, gente, isso aqui tá indo, é bem comercial, o pessoal tá gostando, muita gente pilotando. Aí tem cliente que, legal, agora tem cliente que fala, eu não sou todo mundo. E aí eu acho mas eu passo essa informação, mas assim, eu sou pontual, sabe? Eu também não fico... não vai abrindo as coisas, mas falo, gente, olha esse ponto, que bacana, olha sabe, isso aqui tá rolando, a tendência tá forte, a gente pode mudar uma cor, a gente pode, ao invés de xadrez, fazer um listrado, ou faz um liso e entra com alguma informação de bordado ou estampa, ou até aviamento, sabe? A gente passa essa informação porque é o que a gente tem ali fresquinho. Então, o meu pedido é isso, né? Você que está estudando moda, você que acabou de se formar, que você vai começar a atender representantes de vários tipos de produto, quando você percebe que o seu representante, ele realmente ama o que faz, conhece do que está vendendo, dá essa abertura e seja humilde para ouvir, né? Porque, por exemplo, no caso da Ana, além dela ter toda essa bagagem de estilo, de desenvolvimento, então ela atuou só na Carmin 8 anos. É uma marca super comercial. Então, ela já tem aquele olhar comercial. Como é que fala? As coisas que ela vai sugerir, de repente, né? Muda de essa cor, acho que essa com essa fica boa. Ela tem vivência disso. Ela sabe que funciona, ela já tem aquele olhar de estilo, né? E agora, como representante, é isso. Não é que ela vai ficar... abrindo o jogo do que está acontecendo em cada cliente, mas ela tem uma visão geral que muitas vezes o pessoal do estilo não tem, porque a gente está preso no departamento de estilo da marca X, da marca tal. Na bolha. Na bolha. E ela não, os representantes estão andando em várias marcas e sabem como é que o mercado está fluindo, né? Para que lado estão indo. Não é nem para você ter que ir para aquele mesmo lado, mas é bom saber o que está acontecendo no mercado, né? E isso eu vejo que muitas vezes o pessoal de estilo fica um pouco ali querendo estar num patamar assim de não, eu vou criar, não, eu não, né, eu que sei das coisas, mas eu acho que falta humildade, né? Falta. Porque no final é vendas, né, gente? No final não adianta nada, você fazer uma coleção linda, maravilhosa que não vendeu nada, você não vai ficar lá, né? Você não vai ficar lá. Mas, Ana, muito obrigada pelo tempo, por compartilhar sua história, suas vivências. Quero te agradecer muito. Adorei. Essa é uma amiga que a gente fica 50 anos sem se ver, sem se falar, mas quando a gente se fala... É a mesma coisa. É como se não tivesse passado nada, né? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha com as pessoas que você sabe que tem interesse nesse assunto. Comenta aqui se você tem alguma pergunta para fazer para a Ana. Agora no final do vídeo eu vou deixar os contatos dela. Se você é empresa e está assistindo e de repente quer conhecer os produtos que ela vende, né? Entre em contato também, vai ficar tudo aqui no final do vídeo, tá bom? E espero vocês na próxima semana. Um beijo. Obrigada, gente.